Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Seixas, jornalista, analista de futebol. Estou aqui mais um vídeo no canal para falar sobre o Real Madrid. Real Madrid que estreou na temporada 24-25 e estreou ganhando, sendo campeão da Supercopa da UEFA, né, Supercopa da Europa, com o Mbappé estreando fazendo gol. O vídeo de hoje é mais para falar como é que vai ser esse novo Real Madrid, o funcionamento desse time. Vou lembrar um pouco o vídeo que eu já fiz aqui falando sobre quais podem ser esses caminhos. Mas hoje eu vou mostrar como é que foi essa primeira aparição desse novo Real Madrid com o trio, né? Jogou o Mbappé, o Vinícius Júnior e o Rodrigo. Para começar, eu vou usar o campinho nesse vídeo aqui, em azul Real Madrid, e o Real Madrid defendeu em 4-4-2. O time que entrou em campo nesse jogo tinha no gol o Courtois, na lateral direita o Carvajal, o Militão e o Rüdiger na defesa, o Mendy aqui na esquerda. Com o Camavinga machucado, o Tchouaméni foi o primeiro volante aqui, do lado dele o Valverde. Aqui ficou o Bellingham, na direita ficou o Rodrigo, aqui ficou na frente, né, o Mbappé e o Vinícius Júnior. Para defender, o time defendia assim, e quando eu fiz o vídeo lá atrás falando sobre como eu acho que o Real Madrid podia jogar, eu falei que para defender, ele provavelmente, se jogasse com os três, Rodrigo, Mbappé e Vinícius, ia se defender em 4-4-2. Então eu acho que se for para jogar os três juntos, vai ter que ser assim. Vai ter que ser 4-4-2 para defender. Um deles voltando o Rodrigo ou o Vini, que acho que são os dois que mais voltam, porque o Mbappé realmente é um jogador que não volta. E é o que ele tem feito. Porque assim é um time que consegue ter um posicionamento mais claro e ficar mais próximo do que os jogadores são capazes de fazer. Porque o Vinícius e o Mbappé não são jogadores de muita marcação. O Rodrigo também não é, mas o Rodrigo consegue fechar a linha aqui pelo lado. O Bellingham também consegue fazer isso daqui. E com bola, o time estava vindo o Vinícius para cá, o Mbappé pelo meio, o Rodrigo aqui mais para a direita, o Bellingham chegando, né? Às vezes voltando, às vezes vindo por dentro, com o Tchouaméni mais para cá, o Valverde abrindo e vindo por dentro, e a linha de 4 mais aqui com o Mendy e o Carvajal aparecendo um pouquinho mais para frente, assim, mas nem tanto, eles ficavam tomando cuidado para contra-ataques. Então, pensando que o time tem 4 momentos, né, dentro do jogo, que é momento defensivo, ofensivo e as transições de defesa para ataque e de ataque para defesa, o Real Madrid foi um time que, quando tinha a transição da defesa para o ataque, ele tentava muitas vezes acionar rápido os atacantes, né, já que ele tem 3 atacantes muito rápidos, então ele queria acionar eles muito rápido. Então o Real Madrid hoje é um time mais direto, de bolas longas e ataques rápidos, o que é natural com os jogadores que você tem, né? Comparando com o time antes e o atual, a quantidade de passes é parecido, mas aumentou o número de bolas longas. Olhando a temporada passada inteira, a média de bolas longas era 23, jogando como base o campeonato espanhol. Agora nesse jogo foi para 37. Quer dizer que o time vai tentar mais bolas longas, mas não tanto por causa do Mbappé, mas principalmente porque não tem mais o Kroos. O Kroos, para vocês terem ideia, na última partida que ele fez, que é a final da Liga dos Campeões, ele tocou 108 vezes na bola e deu 94 passes no jogo. Assim, é uma participação muito grande, sendo que ele não jogou todos os minutos daquela final. Hoje, o jogador do Real Madrid que mais tocou na bola foi o Bellingham, que tocou 75 vezes na bola, só que ele deu 49 passes. Então, o Bellingham nesse jogo, ele até voltava aqui para ajudar na construção, mas ele tinha muita a capacidade de avançar com a bola no pé e aparecer na área para finalizar também. Ele, no jogo, se você pegar uma tabela dos jogadores que mais participaram em avanços progressivos do jogo, né, que são passes para frente ou corridas para frente com a bola dominada, né, você pega essa tabela aqui que você está olhando e aqui você vê o Vinícius e o Bellingham bem participativos. Então, eles eram os jogadores do time que mais tiravam o time da defesa e traziam o time para o ataque. O Vinícius mais pela ponta, o Bellingham mais por dentro, mas os dois muito importantes nessa progressão do jogo da equipe. O Mbappé, nesse primeiro jogo dele, ele foi muito mais um jogador para ficar aqui no centro como pivô e também para atacar as costas da defesa. E ele foi muito bem isso, né? O Real Madrid, ele foi um time nesse jogo de bolas longas, sim, direto, sim, mas um time também muito de atrair e atacar. Atrai com um jogador, ataca com outro pelas costas, atrai com outro jogador e infiltra. Então é um time que tem muita ultrapassagem, que tem troca de posições. Tanto que no lance do gol, se você olhar nessa imagem aí,
você vê o lance do primeiro gol, né? O jogo foi 2-0 e no primeiro gol você vê ali pela esquerda o Rodrigo e o Vinícius, os dois estão por ali. Então é uma jogada que não mostra necessariamente o Rodrigo na maior parte do jogo, mas o Rodrigo foi um jogador que se movimentou bastante, apareceu pela esquerda também. Então ali você vê uma chegada do time por ali, retomada de bola, numa pressão, né? O Real Madrid está marcando alto nesse lance. O time da Atalanta dá um chutão para frente, o Real Madrid retoma a bola, o Bellingham vem por dentro, acha o Vinícius ali pela esquerda, e o Vinícius faz o que ele sabe fazer, que é partir para um contra um, atacar o lado do campo e tocar no meio para o Valverde. Se você for ver, o único jogador que está ali pela direita é o Valverde, que percebeu que o Rodrigo não estava por ali, então era espaço para ele atacar. E ele ataca. E o Mbappé atrai os outros marcadores naquela jogada. O que você vai ver no segundo gol, que é um chutão, o Courtois cobra um tiro de meta para frente. No primeiro momento, o Real Madrid não fica com a bola, mas o Rodrigo pressiona e rouba a bola. Quando ele rouba a bola, o ataque todo já parte para dentro da área, o Vinícius recebe, não chuta, toca a bola para o lado, mas a bola acaba não indo direto para o Mbappé. Sobra para o Bellingham. Aí o Mbappé vai usar o que ele sabe, que é achar espaços perto do gol, né? Ele, em vez de atacar a primeira trave ou de ficar ali perto do gol, ele volta para ficar desmarcado e o Bellingham, sabendo também que o Bellingham vem pela esquerda, toca ali no espaço onde a defesa afundou, né? E tem um espaço ali na entrada da área e o Mbappé ataca aquele espaço ali e faz o gol. Então é muito uma noção de saber se posicionar e ter capacidade de entender a jogada onde vão surgir os espaços. Ele tem isso, ele entende isso e faz o gol. Se a gente parar para analisar o jogo todo, né, principalmente o primeiro tempo, a gente vê que o Real Madrid não foi o time que ditou as ações do jogo. Foi até o contrário, foi o próprio time da Atalanta, que marcando individualmente, com muita pressão no jogador com a bola, foi ganhando bons momentos do jogo. O jogo foi mais o que a Atalanta queria do que propriamente o Real Madrid queria. O Real Madrid não é um time de tanto controle de jogo. Mas o Real Madrid consegue, aos poucos, ir tirando as ações da Atalanta do jogo e começa a ser mais decisivo na frente, porque o Real Madrid tem muito essa capacidade. Não só porque é um time que tem jogadores com muita qualidade, como sabe muito bem o que fazer no último terço. O jogador das achadas no último terço tem sido o Vinícius, né? Que ele dá um toque de trivela ali no fim do primeiro tempo para uma finalização do Rodrigo no travessão. E depois, no segundo tempo, ele acha o passe do primeiro gol. E o outro é o Bellingham, né? Então, quem tem as achadas, as principais jogadas no ataque, são esses jogadores. Daí, se você olhar o mapa de calor do Vinícius, ele ficou mais pela esquerda, né? Que é o mapa que eu estou mostrando aqui agora. Se você olhar o do Mbappé, você vai ver que ele ficou mais pelo meio, fazendo papel às vezes mais de pivô, às vezes mais de atração, às vezes mais de atacar as costas. Não participou tanto em toques, mas participou em bastante jogadas ofensivas. É o que eu acho que ele deve fazer, pelo menos nesse início de Real Madrid. O Rodrigo mais circulando, né? Ele ficou mais pela direita e voltou um pouco mais do que os dois, mas participou bem, ele teve bastante chegada pelo lado, aparecer para o meio também para finalizar, um pouco mais do que ele sabe fazer, porque o Rodrigo é um jogador muito versátil, né? E mostrando mais uma vez que ele é capaz de fazer isso. Ali no meio de campo agora você vê o Bellingham, é um cara que progrediu muito, acho que a partida dele foi muito boa. Acho que talvez seja, junto do Vinícius, os dois melhores do jogo. Já mostrei naquele gráfico a progressão deles em campo, que foi muito boa. E agora é mais para a gente ver onde ele se posicionou. A gente vê um pouco de posicionamento dele na base ali da jogada, que ele ajudou e fez um pouco do que o Kroos fazia. Ele dividiu um pouco isso com o Tchouaméni. Um pouco foi ele que fez, um pouco foi o Tchouaméni que fez, mas no final das contas nenhum dos dois fez tanto, né? Nenhum deles foi o Kroos. O time não teve esse Kroos, foi um time mais direto do que era na temporada passada. E o Bellingham acabou sendo muito importante para todas essas criações. No final das contas, o Real Madrid continua sendo um time muito forte, acho que agora ainda mais letal com os jogadores que tem, mas que tem um pouco menos de controle. Isso pode ser ruim em alguns momentos? Pode ser, mas tem mais poder de fogo ainda, né? Com o Mbappé se aumenta ainda mais o poder de fogo, e esse trio aí tem tudo para funcionar muito bem. Só faltou uma coisa para a gente ver nesse jogo, que com o tempo a gente vai acabar vendo, que foi o Endrick, né? O Endrick não entrou em campo, não jogou esse jogo. Eu acho que no primeiro momento ali ele vai ser o reserva do Mbappé, né? Por mais que o Mbappé tenha saído para a entrada de outro jogador, eu acho que o Endrick pode acabar virando reserva do Mbappé por características de jogadores e característica do que esse time está mostrando no primeiro momento. Então acho que se o Endrick for jogar, ele vai jogar ali mais como 9, às vezes dando
mais opção de referência, atraindo movimentações e correndo nas costas. O Endrick sabe fazer isso, mas com o tempo vamos ver se ele vai jogar mais ou menos, o espaço que ele vai ter e como é que ele vai se encaixar nesse time. Mas calma, porque o Endrick acho que vai ter espaço, mas a princípio o trio vai ser esse aí mesmo, né? Quem tem Endrick, Mbappé e Rodrigo vai querer usar esse trio, ainda mais você tendo a falta do Kroos, você deve compensar isso com o ataque. O Ancelotti, como treinador, ele tem uma capacidade muito grande de aproveitar os talentos que ele tem como treinador, né? Ele sabe muito bem como encaixar os principais jogadores no time dele, e acho que é isso que ele vai fazer. Vai entender bem aonde ele pode tirar o máximo desse elenco, e nesse primeiro momento é isso. Ainda tem o Modric, que entrou no segundo tempo, deu uma outra dinâmica no time, que para alguns jogos acho que pode ser um caminho também, mas por enquanto acho que o time vai ser esse daí, que joga no 4-4-2, para defender, que no ataque fica mais parecido com um 4-3-3, que vai ter muito dessa qualidade decisiva do Mbappé, do Vinícius Júnior e do Rodrigo. Mas lembrando que, no final das contas, o que vale é o time funcionar, e nenhum outro técnico acho que talvez tenha tanta essa capacidade como o próprio Ancelotti. Por mais que em alguns momentos o time não domine o jogo, o time é muito letal, é muito forte e consegue ganhar os jogos. Então é isso, esse é o meu vídeo sobre o novo Real Madrid, como é que chega o Real Madrid agora com o Mbappé, campeão agora da Supercopa da Europa. Se você gostou do vídeo, curta. Se você achou que tem alguma coisa que você queira dizer, comente aí. Se acha que esse trio vai funcionar muito bem, ou se você tem alguma outra ideia para esse time, pode dizer também. Esse é meu canal sobre futebol, tento trazer análises, tento trazer algumas informações diferentes sobre futebol para a gente poder pensar um pouco mais sobre o jogo. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!